Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Muito boa noite a todos que eu não vejo, porque sim, eu não estou vendo bolhufas, eu estou cego para quem nos assiste. Estás em Michigan? Where are you, my friend? Where are you? Eu estou em Itajaí. Muito legal. Estou num bom e aconchegante hotel com uma vista para o porto. Muito legal. Muito bacana. Cidade bacaninha. Mas estou fora de casa. Então, se meu áudio estiver uma porcaria, relevem. Se eu não estiver conseguindo acompanhar tudo, que vocês aí no chat escrevam, relevem. Estaremos aí com Roberta, que eu também não a vejo, nem Alexandre, fazendo esse suporte. Ele foi no Beto Carreiro? Ah, droga, não era para. Não pode falar aqui. Pô, tem chefe meu assistindo, eu vim aqui para trabalho. Beto Carreira. Deixa eu contar uma para vocês. A importância da carreira, né? Estou eu voltando de carro ontem para o hotel. Não é tão longe a empresa aqui do hotel, mas no meio do caminho o trânsito para. Mas assim, acho que uma formiga ia chegar mais rápido aqui do que eu. E eu, pô, mas que porcaria, que é isso? Fico uns 20 minutos parado, e aí resolvi, quer saber, eu vou sair desse trânsito, vou tentar cortar. Quando eu saio dessa fila, eu descubro que eu estava numa fila de uns 4 ou 5 quilômetros do ferry boat para atravessar de Itajaí para Navegantes. Eu fiquei numa fila você estava no lugar muito errado. Muito. E muito errado. Possesso da vida. Hoje já para esclarecer para as pessoas que não sabem muito bem, né? Ali essa travessia, né? Que está falando ali no Mediterrâneo, ele está lá no sudoeste. Não, é canal de Suez. Né? Tanto que as pessoas aí na cidade têm um sotaque, eles, né? Até parece algo com uma língua portuguesa. Não parece? Parece, é quase logo ali. É logo ali, tudo é logo ali aqui. Teu áudio tá baixo para mim, Ale. E agora? Acho que tá melhor. É que eu estou sem fone, né? Eu tô com o áudio do... Aliás, gente, se eu sumir, não fui abduzida, não tenham medo. Mas tá uma chuva do caramba aqui, e aí já piscou, já ficou sem energia, então, por favor, não precisa ficar preocupado, tá? Não foi uma abdução, acho eu. Que será. Veja se meu áudio melhorou. Melhorou. A altura. É que eu coloquei para regular automaticamente, ajustar aqui na plataforma e acabo... Pô, na última ali eu vi que meu áudio ficou muito baixo. Ainda tá um pouquinho, Ale, mas beleza. Não, mas aí são as baixas proporções do sujeito mesmo. Aí não adianta melhorar o áudio. Aí é questão de... É que você não tá vendo o gesto que eu tô te fazendo agora. Então não serei atingido por sua ignorância. Não, até porque a gente não assiste depois também, então... Também não. E agora, então, que a Roberta arranjou uma ferramenta para fazer corte, que a gente não vai assistir mesmo. É que vai assistir menos ainda, né? Né? Isso aí. Isso aqui tipo, a gente vive o ser, né? O que foi há instantes atrás já não sou mais eu. Não. Sou o que estou tentando falar que sou nesse momento, mas nunca dá tempo suficiente de afirmar com certeza que eu era aquilo que eu estou falando nesse momento. Olha o corte. Isso aí ficou bonito, hein? Lágrimas escorreram aqui. Não exijo mais nada. Não era Heródoto? Heráclito. Não, mas não exijo mais nada do Alexandre antes de hoje. Ele consumiu toda a sua intelectualidade com essa frase. Não, de onde veio essa aí tem muito mais. Tem mais, tem. Isso aí tá escolhendo o jogo. Não tô nem vendo se ele tá de chapéu hoje. Não tá de chapéu hoje? Tá sim. Com a minha vasta... Porra, Ale! Ai, tá você bom. Perdeu a vestimenta do Ale hoje. Vai ter que assistir a live depois. Não adianta.
Ah, já vi tudo, já vi tudo. Meus queridos, como é que vocês estão? Então, em terras tão distantes, como é que está em Foz do Iguaçu? Continua aquela chuva absurda? Não, aquela chuva nem. Tempestades? Aquela chuva se assusta lá. Nem ela acha que vale a pena ficar aqui. Passa Vai direto. reto, passa reto. Não. E aí, Robertinha, que me contas como é que estão essas terras paulistanas? Chovendo pra caramba. Já mandei até um print aí no nosso grupo da Defesa Civil, alertando para chuvas fortes, alagamento, luz piscando. E Cara, aí, nós que buscamos a etimologia das palavras, alertas, teria alguma questão, alertando, teria alguma origem no nome do próprio Alexandre? alerta. Eu quero tomar o que você tomou hoje. Coca. Coca num copinho de uísque. Que já causa um efeito psicológico. Que tem Total. muito e tudo a ver com o que nós vamos tratar hoje. Placebo, né? Exatamente. Placebo. Uma banda boa, gosto. Boa pra caramba. Adoro, Boa. adoro, adoro. Acho que eu vou começar a participar das lives sem me olhar, porque eu acho que eu fico meio hipnotizado com a minha sensualidade. Eu acho que você devia tomar Ai. conta. Ah, só porque você mandou, eu não vou. Então, tá, meus queridos, vou estar com vocês, brincar com vocês, mas vamos falar sério agora. E o nosso tema é como na thumb, como vocês viram na thumb, e é um tema escolhido por mim, num exercício aqui que a gente está fazendo em retomar a construção de conteúdos originais do canal. Ter o selo Defining Ghosts Originals. E o tema é Cura Além do Corpo, o papel da espiritualidade na medicina. E eu quero até propor, antes de começar o tema específico, se você que está nos assistindo agora ao vivo ou depois, se você tem algum relato onde, eventualmente, a sua espiritualidade, a sua religião, a sua religiosidade, ou até mesmo alguém que você conheça, de alguma forma interferiu positivamente num quadro de saúde teu ou de alguém que você conhece, vai deixando aqui no chat para daqui a pouco a Alexandre e Roberta comentarem, porque eu não vejo e continuarei não vendo nada. E aí... Já tem um comentário, já tem um comentário ali. Tá já dizendo, tem, Tira o Luciano. Tira o Luciano do ar. Olha só, hein? Que legal, hein? Estão aproveitando que você não está lendo o chat hoje e estão revelando para nós aqui, para mim, para a Roberta, a verdade sobre o que eles acham. Com o áudio desligado. Hoje teremos revelações, então. Revelações. Pelo que eu estou vendo, eu vou ser o próximo menudo a fazer a parte dos esquecidos desse grupo. Mas fazer o quê, né? Eu abro a boca, tem 10 pessoas na live. Eu abro a boca, cai para 5, assim, despenca. Seremos como Raimundos, né? Que éramos 3. Éramos 3. Aquele álbum. Teremos que deixar a vida prosseguir, mas se eu puder dizer que alguém, se eu puder nomear alguém para me substituir, eu diria Seraf Sans, negrito ou itálico, tanto faz. É uma pessoa bastante indicada para me substituir, aí já fica o nome. Bom, gente, e aí com essa visão de cura além do corpo, o papel da espiritualidade na medicina, é que eu abro com uma frase e quero que vocês comecem a interagir com a gente. Por quê? A arte da cura refletindo a lei da correspondência. Assim como a mente influencia o corpo, o espírito influencia a saúde física. Mais uma questão que fica aí para vocês também compartilharem as suas ideias conosco no chat. E sendo, então, nessa visão, o todo mental, já que o todo é mental, pensamentos e emoções afetam o nosso sistema imunológico? São essas e algumas outras perguntas que na live hoje do Defining Ghosts, desta quinta-feira, para alguns chuvosa, para outros às escuras, para mim às cegas,
que a gente começa a nossa live de hoje, que já trago uma noção para vocês de que, assim, o objetivo da gente gerar esse conteúdo não tem nenhuma correlação com a defesa de que qualquer religião, qualquer religiosidade ou espiritualidade faz as vias da própria medicina. Mas a nossa ideia aqui é tratar o quanto uma pode se complementar à outra, o quanto olhar para um quadro médico e respeitar aquele ser humano que está passando muitas vezes por um momento difícil, o quanto a sua crença, a sua espiritualidade pode apoiá-lo ou não, que é o que a gente vai tentar descobrir hoje, nesse seu processo de reabilitação, cura ou qualquer coisa que equivale a isso. Então, tendo dado esse recado, é que eu acho que é bastante interessante a gente começar, e eu já entrego a palavra para os meus queridos aqui, que é a seguinte: vamos tentar contextualizar, né? Quando a gente fala, então, de medicina e espiritualidade, vamos tentar contextualizar essas duas frentes que parecem, às vezes, tão opostas, mas que a gente também vai trabalhar aqui e mostrar para aqueles que, se já não sabem, pelo menos que relembrem que no início, antes do iluminismo, ou antes do iluminismo se tornar aquilo que veio a conhecimento nosso, da humanidade, era conhecido como uma coisa só, né? Bom, medicina. Meus queridos, vocês sabem o que significa medicina? Qual que é a origem da palavra? Não. Querem Manda chutar? bala. Não? Medicina. Sina. É uma proteína feita de med. É isso? É alguma coisa que juntou tiamina, glutamina e adenosina. E citocina. Não. Você esqueceu da citocina. Citocina, ATCG, caralho. Eu não tenho a menor ideia. Medicina significa, tanto no latim quanto no grego, tem a mesma origem, a arte de curar. Olha que interessante, né? A gente trabalha com uma visão tão de forma científica hoje da medicina, que tem a sua origem no nome de a arte de curar. Não é nem a cura especificamente, mas tratada como a arte da cura. E o médico, aquele que sabe, através da arte, curar alguém. Então fica aí uma curiosidade, né? Como uma arte, e como se a gente não pudesse fazer alguma conexão direta entre arte e a própria espiritualidade, né? Quando dizem que estado puro da arte, né? A pessoa estava inspirada, espírito tem sempre, a gente não pode esquecer que tem sempre a mesma origem, a palavra, né? E aí também a gente não pode esquecer, obviamente, de tentar contextualizar a espiritualidade. Só que aí, ao invés, eu quero propor para vocês um entendimento que a espiritualidade, ela deriva da palavra espírito, de alma, também está muito vinculada aos conceitos de religião e religiosidade, né? Então, quando a gente fala de religião, a gente pode entender que, de uma forma bastante breve, que religião é um conjunto de práticas que podem te ligar a uma crença, a um ser superior ou a seres superiores, a algo vindo do monoteísmo ou politeísmo, né? Já a religiosidade é a ação sobre a religião, né? É o ato de colocar em prática a religião que se tem. E a espiritualidade se difere um tanto porque ela não está ligada necessariamente a uma religião ou à prática dessa religião. A espiritualidade ela está ligada a fatores que você não precisa nomear, né? Muitos, talvez que a gente conheça, tem essa crença que existe um ser superior, mas não o nomeia, né? Outros fazem diversas formas de sincretismo ao conectar entidades, vinculá-las a santos, né? Então,
esse vínculo que a espiritualidade traz, ele é um pouco mais amplo, mas a pessoa acaba exercendo uma crença de que é algo superior a ela existe. E nessa contextualização entre medicina e espiritualidade é que eu, para não ficar falando tanto sobre o efeito de tóxicos, que eu volto a vocês e pergunto... Isso é catuaba. É Isso deve ser catuaba. Leão do Norte, lembra dessa? Só quem Da tem mais de virtude. 40... Deixa eu ver. Vocês têm algum caso? Não vamos entrar, só quero saber se existe. Não, eu sou Na casado. família. Sou Você não casado. tem caso? Nenhum caso, nunca tive. Sei. Aham. Tá. Então tá bom. Aham. Só para sacanear, né? Mas eu tenho um caso. Sobre? Eu tenho um caso, né, de cura, que é aquele de sempre, né? Do caso do Gulan, que eu conto, que a minha mãe ficou ruim. Isso. Então aconteceu as duas coisas, inclusive. Foi um adoecimento por conta de algum tipo de influência energética que seja, ou espiritual, e, posteriormente, uma cura através do jorei. Sim. E o que é interessante disso que o Alexandre está comentando, como eu lembro dessas questões acontecendo, é que, olha que interessante, né? A mãe dele não tinha esse vínculo com a Jorei anterior, tampouco posterior, não é isso, Alexandre? Nunca, nem depois que Né? funcionou. Funcionou, tá bom. Foi só beleza. naquele momento. Obrigado, volto sempre. Foi pontual. Tchau. E você, Roberta, tem? Ou se não tem, conhece de alguém? Tenho. Quer que fale? Ou não? Brevemente, depois a gente traz mais detalhe, mas só para as pessoas se sentirem próximas a nós. No episódio, né, que na minha estreia no canal, que eu nem sabia que eu ia ficar permanente, mas até agora eu não assinei contrato nenhum, que isso fique bem claro, mas enfim. Também não recebeu nada, não pode nem reclamar. Não, né, mas vou receber, então tenho que pensar nisso, mas isso é o assunto para outra live. Eu quero que você mostre registros de que você tem algum vínculo com esse canal. Duvido. Né? Discutiremos isso em uma outra live com um juiz trabalhista. Com certeza. Julieta já, mas eu tenho sim. E tem a ver com a Cabala, tem a ver com o Zohar. Tenho sim. Boa. Eu tenho uma que minha mãe contava enquanto viva, obviamente, que hoje se eu perguntar ela não responde, eu não sei porquê, que é minha. E não é exatamente uma cura, mas vai dizer assim, vamos chamar assim, alguns entendem como livramento, né? Vou tratar rapidamente, depois eu entro em detalhes. Não existia luz elétrica na casa que eu morava quando era muito pequeno. E no quarto que eu dormia tinha, alguns chamam de liquinho, mas é uma lamparina movida a querosene. E ela estava fora do quarto e a fumaça tomou conta do quarto que eu estava. E quando ela sente o cheiro, ela vai correndo ver o que era. O quarto estava todo escuro de fumaça, e ela vê uma das entidades, que ela é de um bando, acho que muitos já sabem, tentando me proteger no quarto. E, enfim, bonito de alguma forma, isso teve impacto bom na minha vida, que eu poderia ter morrido naquele
quarto por asfixia, sendo eu ainda bebê, né? Mas aí, então também tenho isso. Bom, tirando as questões pessoais aí, vamos voltar também a uma outra questão um pouco mais de origem, né? Quando a gente fala que a medicina e a religião, a espiritualidade, elas tinham um vínculo antes do iluminismo, né? A gente pode voltar aí até bastante quanto ao próprio xamanismo, né? Entendendo como uma prática não só dos povos originários, mas talvez dos povos com vínculo no paganismo também, que independente da religiosidade em si, na figura do xamã, tinham a concentração tanto da religiosidade como curandeiro, né? Como aquele que usava a medicina natural ou até mesmo a medicina sagrada como meio de levar o tratamento para sua tribo, para o seu povo, né? E aí, Alexandre, eu acho que você tem alguma contribuição para trazer essa questão que você comentou já anteriormente ali do xamanismo? Teria, se eu tivesse feito a minha parte. Coisa que eu não fiz. Não fiz. Não fez a tarefa de casa. Acabou não dando tempo. Eu tinha na minha cabeça de tentar ver alguma coisa a respeito. Mas, assim, grosso modo, dá pra gente tratar sem ser uma coisa mais aprofundadamente técnica, né? Sim. Que eu acho, assim, disso tudo, é que tanto por um lado como pelo outro, né, a crença sempre acaba fazendo um grande papel nisso tudo, né? Então, se aquilo era uma prática médica, né, que é considerada uma prática daí religiosa, vista como uma prática mística, supersticiosa, que seja, de alguma forma, né, de alguma forma ela acabava funcionando também, né? Assim como a própria medicina hoje em dia, você acaba acreditando no médico ali na tua frente como sendo a figura que vai te curar e a figura que pode te curar dentre todas as outras que estão junto com você numa mesma tribo, né? As pessoas na tribo viam o xamã exatamente dessa forma, né? E o questionamento seria mais ou menos esse. Até que ponto isso não acaba influenciando sobremaneira tudo, absolutamente, tanto na medicina de hoje em dia, né? Porque alguém poderia até argumentar, falar assim, não, mas tá, a prática xamânica lá, o cara vai fazer em você, se você não tiver fé, não acreditar o suficiente, ela vai ser inócua completamente. Agora, toma 1 litro de... Toma, vamos dizer assim, uma caixinha de benzodiazepínico, para ver se você não morre, independentemente da tua crença, né? Daí eu falo assim, veja, Rasputin, que tu foi envenenado para um caralho, tomou tiro de tudo que é lado naquela porra de corpo, foi jogado na merda de um rio e ainda conseguiu ir parar no lado oposto da corrente. Né? Ele tinha uma boia. Não pode, para. Vamos parar. Não, era uma banana boat. Era uma banana boat. Banana boat é bom. Aqueles macarrão de piscina, né? Foi por isso. Aí, acabou o mistério, caralho. Acabou. Muito bom. Mas aqui a gente não fala na nossa abertura e fechamento. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. A paranormalidade do sujeito está desvendada aqui. Era a banana boat. Pronto. Pronto. Reescrevendo a história. Não, mas e isso que o Alexandre está falando é interessante, porque assim como o aborígene ali estava vinculado ao seu, enfim, né, o líder espiritual ali, o líder da tribo, quando tinha algum problema era ele que recorria, e a gente não entende assim como aquele aborígene
o que o médico necessariamente está fazendo com a gente? Um outro mais curioso, até entende, mas você sabe que você tem um problema, você vai procurar um médico e ele tende a saber o que vai fazer com você, e disso você confia, só confia, né? Você não sabe toda a composição do medicamento, como levou o estudo para chegar naquela solução. Então é uma crença, né? Você acredita porque tem a medicina por trás e que aquilo que o médico está dizendo que é o tratamento que ele vai vincular a você vai dar certo. E é uma crença também, você faz parte do processo, você acreditar que aquilo vai te fazer bem também, né? E aí é que eu queria ver contigo, Roberta, né? Então, nessa figura, né, que também é religiosa, está vinculada à espiritualidade enquanto essa visão de xamanismo, né? Você que estuda a Cabala, como é que a Cabala olha para tudo isso? O que ela tem a compartilhar com a gente de sabedoria quanto a esse vínculo da espiritualidade com a fé, a religião, né, acima de tudo, mais do que espiritualidade, e a religiosidade no vínculo com a Cabala, que ela fala sobre essa conexão entre medicina e religião. Bom, a primeira coisa que fala, que eu acho interessante pra caramba, é que a cura sempre foi criada antes da doença. Então, antes de existir a doença, já existia a cura, partindo do princípio que, né, a luz do Criador, Deus, seja lá qual nome a gente queira dar, eu gosto muito de usar luz, ele criou primeiro tudo que é bom. Acho que tá Não te tá ouço. falhando. No. Vamos lá? Tenta aí, fala aí. Nine. Não estão ouvindo? Não, tá bem. Abafou o som. Como se tivesse abafado seu microfone. Estou falando agora no microfone. Mas também eu tô aqui grudadinha, ó. Aí. Se eu afastar um pouquinho, será que dá? Agora ficou com Dá, voz de acho que ele foi problema de conexão só. Ficou com voz de apresentadora de Globo News. Eu não deveria nem ter aceitado a entrada da Roberta hoje. Nos traiu indo em outro podcast, cara. É verdade. É verdade. Sem pedir ainda, sem pedir. Eu só avisei. Avisou quando estava lá dentro, por remorso, se duvidar. Né? Sorte que não deu para assinar a rescisão do contrato, até porque não tem contrato para rescindir. Então, por isso que eu não avisei, porque não existe um contrato. Mas tem a palavra. No início era o verbo. No fio do bigode, né? O bigode eu não sei se tinha, mas o verbo tinha. Mas vai lá. Então a cura, ela vem antes da doença. E aí uma conexão que a gente faz disso é do próprio corpo humano. Se você tem qualquer... nosso sistema imunológico, como ele funciona? Ele já está ali para combater qualquer coisa que venha querer afetá-lo. Seja um vírus, seja uma bactéria. Então, a conexão que a gente encontra para explicar isso de forma, eu vou falar científica, né? Mas é científica mesmo, de que a cura veio antes da doença, é o nosso próprio corpo humano, é o nosso próprio sistema imunológico e como ele combate sozinho, sem a gente precisar fazer nada, as doenças. É que a gente foi evoluindo ou involuindo, né, enquanto seres humanos, e isso foi aumentando a complexidade do nosso corpo, as toxinas e tudo mais. Mas a gente já tem a cura dentro da gente. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Nada, né? Ou só acessar e acreditar. Então, o primeiro princípio da Cabala sobre cura, sobre doença, é esse, que a cura já existe. A gente só precisa acessá-la. Isso vem bem de encontro, Lu, com o que você estava falando no começo.
né, na abertura, sobre as conexões entre espiritualidade, equilíbrio, mente, corpo, quando você tem tudo isso muito bem alinhado, dificilmente você vai ter algum problema. E como a espiritualidade, e o que é a espiritualidade, né? Não é a religião e nem a religiosidade, é a sua conexão com o divino, e de novo, seja lá o divino qual for. O divino para mim é um, o divino para você é outro, o divino para o Alê é outro. Não, Sem pro nem Alê se não ele tem o existe. divino. Ele não tem o divino é ele. O divino é ele. Não, tinha um amigo que o nome a gente chamava de Eu divino. lembro. Puta Eu merda. lembro. Eu lembro Luiz do Ricardo. divino. Era o Luiz Pô, Ricardo. então, até o Alê tem o divino dele. Tem. É. Então, E se materializou para ele, isso que é o mais legal. é como quase tudo, né? É verdade. Dá até medo das coisas que ele fala. Não digo nada se não surgir um banana bolt aí atrás. Assim. Não, por favor. Atrás não. Por favor. Não vem com essa, não. Na frente é acréscimo, atrás não. Não, atrás é prejuízo. E é isso que você está falando, Roberto. Eu estava até lembrando, né, que dentre o estudo dessa pauta, eu estava indo atrás disso que nos persegue enquanto autistas, que é a origem de tudo, buscar a origem de tudo da palavra, né? E eu estava olhando, então, para a espiritualidade, para o corpo, para a mente e a alma, né? Então, na filosofia, a gente também tem esse conceito de alma, como em alguns momentos já comentei, da própria pneuma, né? Aquele ar que infla e que dá sustentação. Então, nessa combinação de corpo e alma, né? Então, numa mente sã, num corpo são, o papel dessa alma, então, seria ser esse agente intermediador entre o corpo e a alma nessa visão de espiritualidade e nessa visão de haver uma possibilidade de equilíbrio entre isso, né? Isso. Né? Sim. E aí eu vou trazer até uma curiosidade para vocês, né? Já que a gente trata aqui no canal também sobre não só a espiritualidade em si, mas já conversamos aqui com algumas pessoas que falaram sobre magia. Vocês sabem a palavra abracadabra? Sim. Eu sei. Eu É usei da cabala. Foi uma das palavras que eu usei quando eu enfiei aquele monte de retalho naquele saco de... No coador de café. No coador de café. Exatamente essa. É uma palavra cabalística. Ela tem essa visão mística, né, que se dá e acabou sendo conhecida nesse processo que o Alexandre fala aí do próprio mágico, né, não do magista, mas do mágico em fazer alguma coisa desaparecer ou aparecer. Mas ela tem a origem, a etimologia da palavra, ela também tem quase que uma mesma origem do latim e do próprio grego, né? Porque ele aparece como uma vez num dos textos latinos do livro Liber Medicinalis de Serenus Somonius. Cara, cita, o que é isso, cara? Que um médico romano, ele recomendava escrever abracadabra em um amuleto para afastar doenças. Alguns estudiosos, então, acreditam que esse movimento faria, então, despertar aí ao afastamento, se não a cura, mas o afastamento de doenças, né? Enfim, e aí, do aramaico ou hebraico, que seria uma outra possibilidade de origem da palavra abracadabra, que teria a sua origem numa palavra chamada, ou um termo chamado avraquedabra, que pode ser traduzido como eu crio conforme falo. Faz sentido tanto para a magia, quanto para o magista, quanto para o próprio processo de cura. Que eu trago essa informação muito mais nesse sentido de a gente entender aquilo que eu falei lá no início, né, da comparação entre a meditação e o mindfulness, que uma
está carregada de espiritualidade e a outra não, né? O quanto nós somos responsáveis por criar essas condições para que a cura exista na perspectiva seja pela espiritualidade ou pela força de vontade, a força que as coisas se movam de uma forma positiva para você, que ela exista. Então, o abracadabra parece que surge aqui como essa vontade mesmo de que tudo aquilo que eu falar deve acontecer. E como no início era o verbo, eu vou voltar ao vídeo passado. Não, mas brincando, tirando a brincadeira, né? Como parte das intenções nossas também partem da fala, ao pronunciar, e a gente conhece, ou pelo menos eu conheço, talvez a Roberta conheça também, se quiser falar, fique à vontade, de pessoas que em situações de tratamento, de saúde, falam, não, eu já melhorei, eu vou melhorar porque eu acredito, eu creio em Deus, ou eu creio em Oxalá, o que quer que seja disso, e se mobilizam através dessa fé com uma base de que aquilo que ela fala vai lhe mover para aquilo que ela quer criar de si naquela situação. Minha consciência cria minha realidade. Aí, ó, mais uma conexão com a visão cabalística, né? Bom, ok. Acho que a gente consegue, com isso, talvez permear aí as questões que envolvam essa distinção entre em que, em algum momento da nossa história, a religião e a medicina caminharam juntas, o iluminismo veio e estragou tudo, provavelmente. Mas desse aspecto, né, e até quem falou muito bem disso conosco foi o próprio Léo Lousada, né, que tem até um corte aqui no canal, aconselho que vocês assistam, quando ele fala do fanático religioso cientista, daquele que se impede de observar fenômenos fora de uma regra científica desse tipo de observação, desse tipo de conhecimento, né? E aí é que eu volto para vocês e pergunto, né? O que vocês acham? Eu acho que o Alexandre também tem uma visão bastante clara disso, mas deixo a bola para vocês, quem quiser responder. O que vocês acham? O que aconteceu na nossa história com o iluminismo que separou essa visão da religião e da medicina ou da própria ciência, entendendo que parte da ciência alimenta a medicina, né? Ou a ciência alimenta a medicina. O que vocês acham que aconteceu? Que porcaria que deu no caminho que precisou dessa cisão acontecer? Por que ela aconteceu? Vocês têm algum palpite do porquê que isso aconteceu e até hoje perdura? Mas na época do iluminismo e durante muito tempo, praticamente até o século passado, né, continuava uma grande merda a medicina. A de hoje também não é lá essas coisas, né? Já não é essas coisas, mas as coisas que se praticavam durante se praticou, né, durante todo esse tempo aí na medicina, não era também algo assim, além de dito melhor ou superior, né? Ou porque o iluminismo buscou no fundo, né, na verdade mesmo, era um movimento que tentava desvincular o poder religioso, né, o poder que a igreja tinha, né, vinculado ao poder do próprio monarca, imperador e etc., né? E a grande intenção de tudo isso era acabar, né, desvincular isso tudo, né, trazendo uma nova ordem, mas usando exatamente a mesma estrutura da ordem vigente, só mudando o nome, mudando uma perspectiva e dizendo que as coisas eram diferentes, muito inclusive parecido com o que acontece hoje com o woke e essas outras porcarias que acabam falando por aí, né? O oprimido acaba virando o opressor, né? E assim por diante. A medicina não foi diferente, né? Se houve um desenvolvimento,
foi a muito custo. Muito custo, e as práticas que os caras passaram a exercer na medicina eram até muito mais bizarras do que qualquer prática xamânica ou prática de cura mística, né? Que eram invasivas, inclusive, né? Trepanações, sangrias, lobotomias e outras bizarrices aí que mataram milhares de pessoas. Enquanto que uma prática mística não chegou, que eu saiba, eu acho que não mataria ninguém, né? Não deu certo no máximo, mas chegar a levar alguém à morte, não, eu acredito que não. Eu não tenho ideia. Eu acho que é aquilo que o Léo falou, né? Na capacidade de tentar se apropriar a ciência de aspectos que eram, então, da religião, e para desvincular totalmente, então, a partir do momento que ela se apropria, para dizer que é dela, né? Como se todo histórico predecessor deixasse de existir a partir do momento que se apropria da essência da medicina, né? E a medicina, então, quanto à arte da cura, né, tem toda ainda o seu simbolismo. E, se hoje não tanto, mas está aí há algumas práticas de medicinas alternativas, e nós não estamos defendendo essa prática, mas elas não são únicas, elas podem ser complementares, mas o uso de plantas medicinais para algumas questões, para alguns processos que não são tão complexos na saúde humana, existem. Outras que se perderam tanto no caminho, né? O conhecimento que o ser humano adquiria da própria natureza, e o quanto isso o representava, né? No sentido de, ok, eu sei o que... Se eu for lá no meio da floresta, eu encontro a planta tal, e eu sei que aqui para cura minha fimose. Mas eu acho que há também, Lu, a gente vai se desconectando de quem nós somos também. Então, e assim, acho que essa cisão, ela tem um pouco disso, né? A gente se desconecta da natureza, a gente se desconecta do outro ser humano, a gente vai simplesmente se desconectando de tudo que nos mantém vivos. Perfeito. E aí, a partir daí, como que a medicina vai se conectar com a gente se a gente não está se conectando com nada? E ele caiu. E pode ser até uma visão, assim, sei lá, não é nem romântica, mas assim, um pouco espiritualizada ou meio hippie da vida, mas eu acho que é um pouco disso, sim, né? Inclusive, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, e falando que você pode ver que hoje a tendência é a gente voltar para um lugar que a gente já conhece, e isso em vários sentidos, desde a gente falando de serviços, tecnologia e tudo mais, até o estilo de vida, né? As pessoas voltam a plantar a sua comida, voltam assim, em centros urbanos, né? Fazer hortas verticais, exemplo só. Mas isso é o quê? É um resgate de quem nós somos. Mas, assim, isso é uma opinião minha, é o que eu acho, né? E aí eu acho que a medicina pode vir nessa toada também. Falar, bom, já que tudo está se reconectando também, eu não preciso ser esse médico escroto, eu não preciso ser essa pessoa totalmente cética e tudo mais, eu posso unir alguma outra coisa que vai auxiliar na cura desse paciente, porque temos estudos de que isso acontece, né? Então, que custa eu unir, né? E não estou falando que é só isso, mas eu acho que a positividade não tóxica, né? Ela é usada para este bem, não positividade tóxica, porque isso eu odeio. Mas a positividade, neste sentido, ela é benéfica. Eu até sou um pouco radical quanto a tudo na vida. Vamos dizer assim. Então, para mim, por exemplo, né, essas... Opa, acho que o Luciano vai voltar. Ih, vai voltar dormindo.
Puta merda. Eu vou Acho que botar não era na pra eu ter cama. colocado ele no palco ainda. Eu acho que não também. Eu tô chegando, peraí. Já Ai, que bosta. Tadinho. Eu vou pensou se tirar tivesse uma você. pessoa deitada ali, nesse momento? Hã? Nossa, já ia dar ruim, né? Estou aqui de novo, gente. Não contava Desculpa, com Luciano, essa. meu timing é ruim. Tá, Aí. Tá, tá bom. então nós estávamos falando, a Roberta estava falando aqui, né? Que acaba sendo, né? Ela citou hortas, inclusive, para se referir a um resgate, né? Resgatar. Eu acho que isso tem sentido, Eu usei as hortas, é né? verdade. Eu usei hortas verticais mais urbanas. hortas verticais urbanas, é isso. Hortas verticais urbanas e Você tal. vê pra onde eu fui. Isso tem a ver, mas eu acho que tem todo um sentido. Até na teoria mesmo lá do fenótipo estendido e tudo mais, né? É Sim, claro, levado ao extremo por mim, né? Porque você está perdendo sempre a tua humanidade, né? A humanidade, desde que vem na evolução tecnológica, o que acontece com a evolução tecnológica é que a humanidade vai se tornando menos humana, né? A gente perde muito daquilo que a gente tinha, todas as ligações, inclusive, né? Com a própria terra, né? com as hortas, vamos dizer assim, Não, as hortas. com. E isso perde, né? Obviamente, né? É uma coisa que daí os médicos hoje em dia se tentam fazer esse tipo de resgate, né? É porque veem que uma coisa sozinha ali também não está funcionando tão bem assim, né? Como aí, nunca ó, aí o funcionou. Não Seraf fala adianta. aqui, tudo culpa da igreja. Perseguiu tantos cientistas que gerou esse overreacting. Se afastam tanto e hoje é curioso, né? Uma das coisas que fez com que esse assunto se transformasse em vídeo para nós é justamente essa questão, né? Houve um movimento quase que de sequestro da medicina quando vinculada à religião, né, às crenças, e hoje um movimento, talvez bastante tímido ainda, mas já existe, né? Já existem congressos, já existem visões dentro do próprio Conselho de Medicina, dos conselhos de medicina, olhando para isso dessa forma integrativa, assim, num primeiro momento, de uma forma um pouco mais afastada, no sentido assim, a orientação é que os médicos, no processo da anamnese, que é aquele processo da entrevista dos seus pacientes, considerem entender qual é o vínculo que aquela pessoa tem com religião, espiritualidade, e passe a respeitar isso, né? Isso aí que é curioso, Isso não tem tem sido nada. feito, cara. Se Eu você sei, acabou. eu passei por isso recentemente. Isso tem sido feito. Pela primeira vez na vida, eu vi esse tipo de coisa acontecendo, fazendo perguntas para minha mãe antes da internação sobre as crenças religiosas dela e como isso. Eu estou falando de SUS, tá, gente? Não estou falando de nada privado, enfim. E Que é como pura isso. crença. SUS Hã? SUS é curandeirismo. Super. Ali é fé pura. Fé pura. E eles tentam colocar as pessoas dentro do mesmo contexto. Por quê? Porque é a mesma teoria das egrégoras, né? Mesmo que eles não digam isso, mas é o quê? Vou colocar todas essas pessoas mais perto, juntas e tudo mais, isso fará bem para elas. Enfim, desculpa te cortar, Lu, mas eu vi isso acontecer. Não, e Mas eu eu sei também dessa quero cortar. história. Eu também quero cortar. Apesar que, aproveita que ele não está vendo. Agora eu estou vendo vocês dois aqui. Ó. Você está vendo? Você botou a câmera coloquei aí. na câmera da frente. Merda. Não consigo deixar de ficar sem de olhar para vocês. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, é que você vê assim, por exemplo, aquelas coisas que eram atribuídas a milagres, né?
algumas curas que pudessem ser atribuídas a milagres, e a própria igreja, né, mandava investigar e tudo mais para ver se realmente, cientificamente, não tinha explicação, então era um milagre, né? Isso é por quê? Porque a ciência se propõe a ser a nova milagreira. Essa é a grande questão. Porque esse milagre não tem a ciência não vai explicar o milagre, pô. Não, mas é porque a ciência se propõe a ser a nova milagreira. E aí que eu falo do meu pensamento radical, é que eu digo que muita coisa que é atribuída, né, academicamente à medicina não deveria ser. Né? Que se fala o seguinte, hoje se vive muito mais do que antigamente. Não, veja, porque graças à medicina. Eu falo, não é graças à medicina, é a evolução técnica que fez as pessoas acabarem podendo viver mais, mas porque tinham potência de viver esse tanto. E acabavam não vivendo, de repente, por algum acidente ou alguma outra coisa trágica. Porque eu falo, em que cartório está registrado isso? Que porra de cartório está registrado? Eu falo isso para tirar sarro mesmo. Alguém registrava lá, fulaninho nasceu. É tudo uma grande especulação. Agora pega os grandes personagens da história. Na sua grande maioria, eu chuto assim 95%, veja a idade da morte deles. 90, 85 e o caralho a 4. Porque essas pessoas viviam bem. Viviam em castelos, né? Tinham alimento disponível e tudo mais. Tem bosta nenhuma a ver com medicina. Tem merda nenhuma a ver com medicina, no final das contas. Isso é porque é um jogo comercial hoje em dia. E eles querem propor que a medicina é a grande milagreira da parada, né? E é por isso que ela não pode delegar o milagre para outras pessoas. Não, milagre não, mas eu acho que tem também. Mas tem o papel da medicina, Lê. Você imagina quantas pessoas morreram com 70 anos de câncer sem saber que era câncer, por exemplo, há 30 anos atrás. Não muitas, porque muita não chegava lá. Grande parte do câncer que existe hoje em dia é consequência da própria evolução tecnológica, alimentos e etc, o modo de vida. Também. Ele é um dentista. Eu não estou lembrado o nome do cara agora, porque eu odeio o nome, eu gosto das ideias. Mas ele fez uma pesquisa com aborígenes, tá? Na Austrália, certo? E esse povo, sem medicina alguma, era o que tinha, é o que tem uma das fisiologias mais saudáveis do mundo. E os melhores dentes, a dentição deles é perfeita. Esses caras chegam a 70, 80 anos de idade com uma saúde perfeita, capazes de serem atletas. Se você vê a constituição física dessas pessoas, inclusive, é diferente. E a grande proposta que o cara fala é que, o que é? Eles têm uma alimentação boa, não têm o estresse da nossa vida, não passam por todas vamos dizer, gases tóxicos e contato com outras coisas tóxicas na sua vida, e eles vivem perfeitamente bem. Então eu digo, isso tudo é eu odeio essa palavra, narrativa, mas porque é o que ela se propõe a ser, de fato, de que, não, calma, confia em nós, confia, meu filho, tipo, la garantia sou eu, aquele negócio, sabe? E é por isso que eu falo, a minha visão é muito mais radical que a de vocês, com certeza. É óbvio que não estamos aconselhando ninguém a ir fazer alguma outra coisa. Mas é um ponto de vista. O que eu digo sempre é não ser feito de trouxa, é o negócio. E não achar que hoje em dia a gente goza de uma aludida, assim, vida muito superior em qualidade e tudo mais do que eram daquelas pessoas lá. Não, eu acho que tem a ver com as nossas conexões mesmo, reais. Mas principalmente se você for ver a humanidade como um todo. Tem gente miserável hoje em dia, tanto ou pior do que naquela época. Tem gente que vive na Idade da Pedra, nesse mundo em que vivemos hoje em dia. E a gente, até na conexão que eu ia fazer com isso, para quem ainda não assistiu, que tem a oportunidade de assistir o nosso episódio sobre medo do escuro, né? Que a gente passa por isso. Povos que hoje vivem na completa escuridão, tendo que
se defender como há 1000 anos atrás eram as suas defesas durante a noite. E é isso que a Alexandre está falando também. Conforme as suas condições, imagine você, os primeiros homens no mundo dormindo em cima de árvores com medo de serem atacados e durante o sono cair da árvore. Né? E não iria morrer provavelmente necessariamente por ser devorado por uma fera, mas sim pelo tombo da própria árvore. E o que o Alexandre falou é interessante porque seria então um movimento da própria ciência, da própria medicina, em dizer, putz, a gente já anos atrás nós conseguimos nos apropriar da ciência, se apropriou da medicina. Vamos nos apropriar agora da religião e vamos cientificizar a religião? Super. Poderia ser esse um movimento? Eu acho que perguntando. Sim. É claro, é um exagero, um pouco para tentar me conectar ali a ideia um pouco mais extrema do Alexandre, mas no final a gente sempre tira algum bom aprendizado dessas visões um pouco mais extremas, que é tentar ficar atento do que pode vir a acontecer se esse movimento de integrar a espiritualidade, a religião, a religiosidade e a medicina realmente estiver ocorrendo, né? Bom, eu vi que o Seraf ali até comentou que... Olha, hoje temos participação especial. Clementina. Clementina. É bonitinha demais. Olha lá. Clementina, não deixa esse sujeito te lamber, que a lambida do ser humano é mais perigosa do que a sua. É bonitinha demais. Ela é grandinha. Eu achei que ela fosse menorzinha. Olha só. Eu sou muito micróbio. Exatamente. Eu nunca vou esquecer, fazendo uma parte agora que tem cachorro. Se eu estiver falando alguma besteira, o Alexandre me corrija, mas a minha lembrança me leva a acreditar que o Alexandre, quando pequeno, ganhou um poodle, dito como poodle toy. Que não era toy. E virou um pônei. Não, não era um Sander, é um carneiro gigante, cara. O Alexandre cavalgava nas planícies do Aú sobre o seu poodle. Como é que era o nome, cara? Não lembro. Tag. Mas eu nunca consigo colocar um nome só neles, né? Então, os nomes vão mudando de acordo com o tempo, assim, vai passando. Eu chamo a última, né? O último nome dela que ela teve era Nos. Nos. Agora, o melhor nome de pet que eu já vi em toda a minha vida foi um gato que o Alexandre, um gato preto que o Alexandre tinha. John Player Special. Puta merda. Era Mentira. John Player Special Pinto Pires de Bragança, era o nome dele, completo. E ele fugiu, né? Fugiu. Mas não te aguentou? Gato, né? Gato é uma merda. Eles fogem. Não é uma merda. Gato é tudo de bom. Não, ele partiu meu coração e nunca mais eu consegui gostar. Eles partem. Eu já tive. Eu tinha o João Marcelo. O João Marcelo fugiu também. Porra. Esse nome João Marcelo fugiu. Gostei desse nome. Esse nome é massa. Quase que eu me engasguei tomando água. João Marcelo fugiu. Isso é quase letra da Blitz, né? Volte, João Marcelo. Volte. Não, João Marcelo não é um nome bom para gato, porque é nome de gato. De novela mexicana, talvez. Playboyzinho, sabe? João Marcelo é todo playba. Todo estilo. Mauricinho. Mauricinho da perifa. Que cor? Branco e preto. De violeta. Xadrez? Só faltava, né? Não era zebrado, nem xadrez. Por falar em zebrado. Zebrado não, puta. Não, já mudamos toda a pauta. Pela primeira, e não acabou a pauta, viu? Não é falta de pauta, tem coisa pra falar. Mas já que a gente tá falando, e eu vou fazer uma conexão que vocês vão entender também. Com a zebra? Mas antes de fazer, primeiro com a zebra, depois com o nosso tema falando de pet.
Mas tem. eu vou ter possibilidade de mascarar o Alexandre ao vivo para todas as 8.500 pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento, que o Alexandre, nos primórdios de uma câmera de um celular, não era nem smartphone ainda, era um celular, manda uma foto dizendo que havia numa cidade da região metropolitana de Curitiba uma zebra. Fotografei. Fotografou, usou Photoshop, depois editou a imagem. Dizem que ela existe. Com a zebra de Colombo. Até hoje dizem que ela existe ainda. Dizem as pessoas que veem essa zebrinha lá em Colombo. Ixi. É uma zebra paranormal, assombrada. E aí eu digo para vocês, isso pode gerar um relato. Fica a dica. Não, mas olha, voltando, tirando a zebra, que foi uma das coisas mais falsificadas que eu já vi, nitidamente Alexandre pegou uma lata de tinta preta e fez as listras. E alguns dizem que se hoje, no burrico... Ele pintou um bicho. Pintou um bicho, ao ponto de que se você apontar hoje a câmera do teu celular para ele, você faz a leitura dele como código de barras. O dono pintou. O dono dele pintou, provavelmente. A zebrinha. Ai, que dó. Nossa, eu ficava louca com isso. Tipo aqueles carneiro pintados, sabe? Eu tenho foto. Fazia esse cachorro, gente. Aquilo é legal, então, né? Eu tenho a fotinho em cima do carneiro pintado de amarelo. Nossa. Mas com cara de merda. Eu já pequenininha, mas já contrariada. Tipo, Possessa. Não tem um bicho dessa cor. E olha, sabe qual que é a conexão que eu vou fazer com tudo isso? E a gente sabe que tem cura ou hospitais que permitem a entrada de animais, né, de cães preparados, habilitados, ali treinados para estar naquele ambiente, para ajudar no processo de cura de crianças, de idosos que estão ali naquele ambiente, né, que é tão hostil de certa forma, né? E fora isso, né, todo o tratamento, que eu não vou lembrar o nome específico, eu não sei se é equinoterapia, né, que se faz... Ecoterapia, né? Que as pessoas utilizam animais, cavalos, para fazer o processo ali de reabilitação e tudo mais. Então não faz, a gente foge, mas a gente encontra sempre uma forma de fazer uma conexão com o nosso tema, né? E aí, liberaram, quando eu fiquei doente, me liberaram a Julieta, não para subir, mas aí eu também tive certeza que eu falei, vou morrer. Né? Nossa, meu Deus. Falei, liberaram a cachorra, mas para ela ir até o estacionamento e deixaram eu ir até lá para vê-la. E aí e melhora, né? Assim, você melhora de algum jeito, você quer voltar por eles, né? E logo em seguida veio o padre, alguma coisa assim, depois do cachorro? Não, mas vieram algumas coisas que começaram a me deixar cabreira. Preocupada, né? Não, preocupada. E aí, de que outra forma não entender que a medicina, então, realmente tenta, de alguma forma, se aproximar de questões que ela não necessariamente explica, mas que ela entende por alguma experiência. E aí que entra aquela questão, né? Como é que ela está validando isso? Se não pela própria observação, e independente, talvez, de alguma metodologia por trás dessa observação, ou até uma própria estatística de casos, mas sim a possibilidade de entender o porquê não, né? Por que não liberar aquele animal para visitar ou ajudar crianças a se recuperarem ali do processo de tratamento de um câncer, levando bichinhos treinados para estar naquele ambiente higienizados, né? Então também não estava na nossa pauta, mas sem dúvida nenhuma colocar esses animais em contato ajudam. Se já não ajudam a gente, independente de nenhuma doença, né? Quem daqui que tem animal que às vezes não chegou um dia possesso da vida, chateado em casa e não teve aquele carinho incondicional que esses bichinhos têm pela gente, né? Acho que cura até mesmo aquilo que não é necessariamente uma doença, mas talvez é só ter o dia ruim.
né? E eu lembro de uma situação ainda, vou acabar contando, talvez não tenha conexão direta, mas quando minha mãe falece, eu passo alguns bons dias muito mal, assim. E Tobias, que é o meu cachorro, que é o meu cachorros, que é um caramelo, cor de churros, ele trazia todos os brinquedos, não sabia o que fazer para tentar arrancar um sorriso, que eu brincasse com ele. O que é isso, se não essa conexão, né? Então, que me ajudou muito. Acho que todos nós aqui que temos bicho temos alguma história, não necessariamente que precisem contar, se quiserem fiquem à vontade, mas situações que esses bichos não necessariamente curam doenças do corpo, mas os Da ajudam, alma. se não a curar da alma, mas pelo menos a prevenir aquelas doenças da alma, né? Legal, gente. Vamos voltando aqui então para a nossa pauta. Deixa eu ver da onde que a gente pode retomar. E aí, assim. Pô, alguma coisa bateu aqui na minha mesa agora. E eu tô tentando olhar aqui. Alguma coisa bateu na mesa. Bateu, assim, deu uma chacoalhada que eu até pensei que a Silvia tava aqui na minha frente, mas ela não tava. Ele por tá isso que eu fiquei balançando olhando aí. aqui. Deu uma balançadona na hora. Agora fui eu que tô testando Ah, pra tá. ver. Sabe, mas foi uma balançada mais ou menos. E eu senti um pum, fez um toque. Aqui assim, como se. Isso Caralho! pode gerar um relato. É a Vantesma? Vamos ver nas filmagens. Vamos ver nas filmagens. Filmagens, vamos ver. Se vocês viram algum espírito se movimentando no ambiente que Alexandre está, depois contem para nós aqui e a gente vai fazer um corte disso. Então, e aí tá, vamos voltando ali. O que vocês acham sobre essa questão, se é realmente isso, né? Se essa questão da espiritualidade pode impactar aí na autoestima, na autoconfiança da pessoa, de certa forma, tão presente que possa mudar. Porque assim, né? Voltando àquilo que eu falei um pouco mais no início, se existem pessoas que conseguem identificar de outras formas estímulos, força para combaterem e acompanharem um tratamento que muitas vezes lhe coloca frente a frente a processos complexos, dolorosos, se não dores físicas, né? A dor do medo, que sim, para mim, o medo é uma dor. Que papel seria esse, então, da espiritualidade em trabalhar com a autoestima de uma pessoa, a autoconfiança, ao ponto de ela dizer: eu vou combater isso, eu vou lutar e vou vencer. Esse não vencer, pelo menos passou por aquele momento com uma sobriedade, uma integridade suficiente para ter dignidade para aqueles últimos possíveis momentos de sua vida. O que vocês acham? Que mecanismo é esse? Que movimento é esse da mente humana que, imbuída nessa convicção que a espiritualidade lhe dá, encontrar um meio de estabelecer uma força e essa tal da convicção que lhe garanta esse processo, se não da cura, mas o de passar por esse momento de uma forma mais amena. O que vocês acham? O que move dentro da cabeça da gente? Os religiosos vou falar que é fé, né? Fala, Lê, você tá aqui, ó, tá saindo, pode falar. Não, é que tá difícil hoje. Eu dormi acho que umas 2, 3 horas só à noite e as coisas estão vindo e tá indo muito, se dissipando muito rápido. Então bora. Evaporam da minha cabeça. Tanto que eu esqueci o que eu ia falar, que eu tava assim. Porque assim, a minha Pode percepção... falar.
Não, é que eu acho que a fé, ela os religiosos vão falar que é fé, né? Eu acho que é uma certeza e é como se fosse um estilo de vida para mim, tipo, que a minha mente cria a minha realidade. Então, não que tudo que eu pensar vai acontecer, mas quanto mais eu deixar a minha mente no modo positivo de que as coisas vão ficar bem, isso é até protetivo para mim. Então, eu vou vibrar, né? Todas as células do meu corpo vão vibrar para que isso aconteça. É como se fosse um mecanismo quase físico, químico, né? Do meu corpo reagindo àquilo. O que eu vejo é assim, né? Essa característica que a espiritualidade traz de te oferecer de forma exógena esse senso de propósito e um senso de direção. Quando eu estou divagando aqui, né? Não na maionese, que não é o caso do episódio, mas eu fico pensando, né? Quando eu me vejo numa situação delicada, de uma saúde, uma fragilidade de saúde, e que pelo histórico que se tem, talvez, vamos imaginar lá de um câncer, entenda-se da complexidade de um tratamento, ou até mesmo, dependendo da fase que se está esse câncer, realmente até da própria cura, quando eu delego a algo que é maior do que eu posso também, nesse processo, imaginar que este maior que eu tenha condições muito melhores do que as próprias minhas, únicas, enquanto indivíduo, de dar conta daquilo. E quando eu delego, eu posso olhar para mim, até no movimento de autoconhecimento, né? Como é aquela coisa assim, bom, quando eu tenho algum processo complexo na vida, e agora não estou falando necessariamente de doença, né? Quando eu tenho algum processo complexo na vida e posso contar com o apoio de alguém para desenvolver alguma coisa, até algo que é da minha inabilidade, eu, Luciano, me sinto tranquilo em olhar para outros aspectos, sabendo que alguém está olhando por mim para algo que eu, naquele momento, não tenho habilidade de resolver. Então, eu me sinto mais tranquilo e consigo olhar para outros aspectos. Seria talvez a capacidade do ser humano, quando vincular a esses aí, volto a falar da saúde, quando eu entrego a ti, Senhor, né, a minha saúde, eu também não consigo olhar para mim mesmo com a esperança de que, ok, aquilo que eu não tenho condições de lidar comigo mesmo, eu entreguei a Deus ou a qualquer figura espiritual e consigo olhar para outras questões, né? Essa questão de olhar para a autoconfiança e a capacidade de... porque não estou mais eu sozinho nesse processo de busca pela cura, já não sou só sou eu e alguém muito maior do que eu, olhando por mim e eu me entregando a ele, né? Como aquela criança que às vezes desesperada busca o colo de um pai, de uma mãe, estendendo os braços para que o pai pegue no colo ou a mãe, num pedido de ajuda. Se eu estou me dirigindo a essa espiritualidade num pedido de socorro e acreditando que esse socorro virá, outras questões talvez me passem por um aspecto de maior lucidez para tentar solucionar no dia a dia. Pelo menos é um pouco da minha visão sobre isso. Vocês acham que eu divaguei demais ou para vocês de alguma forma isso faz algum sentido? Para mim faz todo sentido e de novo casa com o ensinamento que eu tive essa semana na Paraxá da Cabala, que fala que Legal. O que Moisés tinha na mão não era um cajado, na verdade, o que ele tinha na mão era uma serpente. Só que ele agarrou o problema dele, né? Como se ele, já tá pensando besteira. Eu ia falar banana bolt. Já lascou. Mas é como se a gente pegasse o nosso problema e ligasse ele. Espera um pouquinho só.
adeus, assim, não visse que aquilo é um problema. Tipo, eu vou agarrar essa situação, mas eu vou entregá-la ao Criador e vou seguir. Eu não vou me preocupar isso. Tanto que ele fez toda a travessia dele e só quando ele soltou que aquilo virou uma serpente. O cajado virou uma serpente só naquele momento. Eu tive um ensinamento essa semana que foi exatamente sobre isso. Sobre pegar o problema e não largar ele também. Falar assim, vou deixar lá e depois eu resolvo. Não, é olhar para ele e falar assim, não estou sozinho com esse problema. É ligar ele direto com o Criador, com o divino, com a força de inspiração, seja lá o que for, mas é não resolvê-lo sozinho. E aí quando você solta ele, quando você atravessou o mar, e você solta aquele problema, aí você vê o que ele era realmente. Para mim faz todo sentido. E aí, se a gente conectar nisso que você está falando, né, o que a serpente simboliza aí, sem quinta série falando, né, a cobra significa o conhecimento, né? Se você vê a serpente, melhor dizendo que só a cobra, né? Se você vê no símbolo da medicina, né, eu tenho 2 serpentes, né, demonstrando ali o quanto há, pelo menos demonstrando, se não na totalidade, o quanto existe de busca pelo conhecimento ali, né? Ou a aplicação do conhecimento em si. E aí, nesse sentido, a figurativo da serpente, talvez nesse caso que a Roberta traz, é que ele se imbuiu do conhecimento, se apropriou do conhecimento, da força, para poder abrir o mar, né? E aí, você, Alexandre, acha que eu divaguei demais na maionese? Não, eu acho que está completamente certo. O que eu ia comentar antes lá da Roberta era a respeito da questão das práticas, né? Que na verdade isso tudo são práticas, né? Por exemplo, você acaba considerando, e não dá para você pegar uma única coisa, né, e taxar como sendo aquilo ali que vai te salvar de fato, né? Então, talvez até o grande insucesso em alguns tratamentos que a medicina propõe, né, se deva porque só se está vendo isso. Daí sempre se recorre a algumas coisas. Tem práticas, por exemplo, que as pessoas aceitam de boa, né, que é dita como sendo boas para você na sua vida e vai te poupar de muitos problemas. Por exemplo, práticas de exercícios, né? Você praticar exercícios, etc., né? Você tem uma explicação por trás, obviamente, né? Você está melhorando o teu condicionamento físico, tudo mais. Exercício demais faz mal? Para um caralho também. Pode-se morrer, inclusive, em decorrência disso. Eu mesmo já passei por 3 overtrainings e praticamente consecutivos, e era a época em que, embora eu tivesse na melhor forma física da minha vida, era a que eu mais adoecia. Atualmente, gordo como uma baleia, agora tomando o Ozempic, e não práticas curandeiras. Veja bem, como sou. Não te receitaram chá de bagomel para emagrecer? Não, mas tem aqueles. Aqui tem uns chá de caganeira aqui do Paraguai ali que os caras prescrevem. Chá de sene, né? Você não emagrece, você desidrata. Exato, tem uns curandeirismo ali que o cara pega e toma. Vira um Rio Paraná ele mesmo, na privada, e emagrece de alguma forma, se não morrer. E toma o Coscark, né? Aquele negócio de, essa toma Coscark. Tipo, tomando o Ozempic, mas faz desde a época da pandemia, inclusive. Eu não peguei Covid, né? Não peguei nada, eu não pego uma gripe desde então. Bicho, é tão ruim! Não pego nada. Que para pegar alguma doença tem que sair de casa. Tem que partir do princípio. A Silvia pega e a Silvia traz as doenças, inclusive, né? Porque ela sai, daí ela volta ruim, volta cagada e volta lá com dor de garganta,
eu não pego. Mas eu posso comer lixo, na verdade, que eu não adoeço. Isso eu testei, inclusive. E o que eu digo assim, as práticas, né? Até que ponto, de repente, a pessoa acredita que o exercício físico também vai ajudar ela, né? E esse exercício físico, a partir de algum tempo, acaba sendo prazeroso para ela, né? Em certa forma. E a produção da sensação boa que o exercício acaba te trazendo, né? Te traz um reconforto, te traz uma sensação de bem-estar. E talvez a sensação de bem-estar influencia diretamente no teu estado físico. Você vai pegar doenças ou não vai pegar. Eu treinava a um ponto em que eu ficava triste, acabado e cagado, né? E a prática religiosa, ao ponto em que traga, né, prazer e a pessoa se identifique com aquilo, né? A prática qualquer prática espiritual que seja, que traga essa sensação, esse conforto para a pessoa, pode ser o que falta para um medicamento surtir um efeito, né? O efeito completo nela. Isso. Né? Há a ideia, por exemplo, de que a pessoa, ela mesma se envenena até mesmo comendo, né? Às vezes inconscientemente comendo alguma coisa, ou sei lá, a pessoa está tão amargurada, vai lá fazer comida e ela envenena aquilo, né? De alguma forma energeticamente. Então, olha, eu vou dizer, Ali, essa tua colaboração aí, para mim, é o highlight até o momento da nossa conversa. Assim, é isso mesmo. O quanto a gente se envenena. Por exemplo, a Roberta é um caso claro de envenenamento por ora pro nobis. Ela diariamente entra em overdose desse bagulho. Quem em sã consciência come um bagulho chamado ora pro nobis, que significa rogai por nós. Olha que interessante. Eu e ela. Aí, acho. Se eu aparecer abraçado com um bicho aqui, vocês desliguem essa live, porque não tem chance de aparecer um bicho aqui. Corram para as colinas. Não, mas isso que o Alexandre falou é excepcional. É o quanto a gente consegue promover isso dentro. E a única questão que eu E a gente se envenena com pensamentos, com palavras, na mesma proporção. A alimentação. Quantas coisas, né, a gente vai lembrar. Eu lembro da minha avó tomando chá de uma planta chamada confrei. Eu tomo também. Mas não é só isso. A gente se envenena com os nossos pensamentos, Lu. A gente se envenena com o que a gente fala, né? Raiva, ódio, isso tudo é veneno também. O Ian Van Weylen, ele dá uma explicação, inclusive, para isso, que ele fala lá que a tua carga genética mesmo, né? É gerado RNA, né? Todo pensamento, toda coisa que você planeja, por exemplo, fazer. Eu vou até a padaria, né? Diz que automaticamente o teu código genético todo gera uma série de RNAs, né? De ir à padaria, por exemplo, que ele chama de RNA, que eu não me engano, é aferente. E o fato de ir até a padaria e concretizar aquilo é que gera o RNA eferente, e daí eles se anulam. Porque senão aquilo fica como se fosse algo cagado no seu organismo, algo incompleto, né? Algo... Tá aí um cara que a gente poderia chamar mais para frente para conversar, se ele atendesse. Se ele respondesse um e-mail, se ele respondesse um WhatsApp. Não liga, não fala. O que o Seraf comentou? Cuidado com o famigerado fenômeno da cabeça de Ozempic. Você sabe o que é isso? As pessoas que começam a tomar muito Ozempic, elas começam a ficar cabeçudas.
Porque você começa a ficar muito fininho e ela tem uma coisa, ela dá uma chupada no teu rosto, assim. Mas isso assim, dos que eu tô falando, né? Não tem o menor perigo, a minha cabeça é bem pequena, né? É? Minha e do Luciano, assim, do Luciano consegue ser maior que a minha, mas é que ele é mais alto que eu. Eu sou um boneco de Mas eu, pela minha altura, a minha cabeça, o diâmetro... É desproporcional. O perímetro também tem da minha problemas cabeça... com encontrar chapéu, óculos? Sim, todos... Olha aqui, ó, óculos todos ficam cravados. Tem dificuldade até de encontrar camisinha. Então, claro. Pô, tem que fazer a barra. Por isso que nem uso isso. Bom, e eu não tenho maturidade para um remédio chamado Ozempic. Não dá. Agora o nome é o Egov. Eu quis falar porque é o mais comum, né? Egov, o que é? Tipo E-Social, só que de remédio para o estômago, para quem tomou muita cachaça. O Engov, um antes e um depois. Mas é que isso que a gente está falando, isso que a Roberta falou, né? Que a gente é capaz também de produzir a nossa própria intoxicação, nosso próprio veneno, né? E como o ser humano também tem a capacidade de acreditar em pessoas que travestem a sua iluminação ou seu ódio em iluminação, né? Então, assim, como é importante, e como eu falei lá no início, é legal repetir aqui, né? Como a gente não está promovendo nenhum movimento que olhe só para medicina natural ou para práticas de espiritualidade que promovam ditas curas, e sim a integração entre a medicina e a religião e a espiritualidade, né? Mas a gente tem que falar, num momento como esse também, de o quanto precisa-se, mesmo que nesses momentos desesperadores, saber a quem delegar isso, né? A que possível líder religioso ou o que for, haja visto aí um João de Deus, pelo histórico que tem, que demonstra evidentemente o quanto o ser humano consegue perverter algo que deveria ser tão bonito para si mesmo, tão natural, e as pessoas nunca chegam ao líder religioso, seja aquele que mais represente bem a sua religião, ou aquele que perverta qualquer questão voltada à espiritualidade e à própria religião. Não existe nada nesse aspecto que piore a visão daquele que se aproveita da fragilidade do outro, né? Aquele momento em que existe uma sensibilidade que talvez já tenham esgotado aquelas buscas pela cura de um meio tradicional, e aí você vai acreditar no infeliz desse, e o cara ainda toma o tipo de atitude que ele teve, né? Então fica aí o alerta, assim como de outras formas a gente alerta aqui, de critiquem, pensem, desconfiem, no sentido de construir alguma coisa de percepção antes de se vincularem a pessoas quanto ao aspecto da religião de uma forma ruim ou de forma exploratória, né? Então acho que fica aí o alerta para todos, tomem muito cuidado. A gente não fala que não deve, porque nós não temos essa capacidade de dizer algo que vocês não devam fazer, mas tomem cuidado, aprendam, tenham consciência, vão atrás da informação, busquem conhecimento, como diria Tebilu, para que vocês não sejam enganados, porque, sem dúvida nenhuma, no pior momento da vida de alguém, Roberto se cagando dele, você não deve delegar algo tão de alta responsabilidade só para alguém, mas aquilo deve fazer parte de um processo teu também, e não deixe de olhar para todas as perspectivas, numa busca de uma possível cura, de um possível tratamento. Como algumas outras religiões também têm algumas práticas bastante arcaicas,
quanto a, e eu não vou citar nome de uma religião específica, mas de o fato de não poder haver uma transfusão de sangue, enfim, né, de questões que podem aí prejudicar um tratamento ou levar até a óbito alguém por uma simples crença religiosa, né? Mas isso não é nem só com religião, né? Quantos médicos você não vê aí que também o cara é médico, o cara tem um diploma e o cara aproveita do momento de maior fragilidade de uma pessoa durante uma anestesia ou qualquer outra coisa e abusa dessa pessoa. Então, assim, o alerta não é só para tudo que está relacionado no âmbito religioso, né? Mas é de forma geral. E aí, por que eu quis tanto que um médico participasse da cirurgia da minha mãe, por exemplo? Por isso, né? Exatamente por isso. Eu não sei o que vão fazer com ela, esse aqui eu sei. É mais ou menos isso, né? Então, não dá para confiar cegamente, né? E tem que saber em quem. Exato. E não é só religião, infelizmente. O cara tem um diploma, o cara fez um juramento e a gente vê aí o vídeo do cara... gente, não pode falar, né? Porque senão vamos ser gongados, mas vocês sabem. Não, eu quero que fale. Agora vai falar. Quero nomes. Eu não sei do que você está falando. Não caia nessa cilada, Roberto. Eu não sei. Então, ele é autista, vocês são autistas, e às vezes eu acho que ele não entende mesmo. Mas ele está entendendo. É verdade, eu não sei de quem vocês estão falando. Eu sei do João de Deus, eu sei lá, mas eu não sei dessa coisa aí, eu não sei não. Essa coisa, são várias coisas, né? Os caras se aproveitam do momento de anestesia que a pessoa está... Eu não vou falar que a pessoa está anestesiada para usar e abusar da pessoa. Enfim. Eu não acompanho o noticiário. Eu não me informo. E essa é uma prática muito saudável que eu recomendo a todos, inclusive. É uma das práticas mais saudáveis. Não, mas do que você estava falando, tem uma coisa interessante que eu estava perguntando aqui para a outra inteligência artificial que vem usando ultimamente, que é a Qwen, né? Por exemplo, veja só que legal, né? E aí é que vira um outro tipo de questionamento. A gente tem sempre essa mania de pegar e tornar assim como dados concretos, né? Que a ciência salva milhões de pessoas anualmente, né? Se estima lá, por exemplo, 200 a 300 milhões de pessoas são salvas pela medicina. Mas eu perguntei, mas esses 200 a 300 milhões eram casos que seguramente a pessoa levaria à morte? Não. Então não salvou de nada. Então não são 200 então 300 não salvou, milhões. Pô. Aliás, eles não fazem essa conta. Isso eles não calculam. Eles só estimam. Daí, isso a Globo não mostra. A Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Daí, quantas pessoas anualmente, né, a medicina tradicional mata por ano através de erros médicos ou reações adversas? Nos Estados Unidos, somente chegam por 250 mil pessoas devido a erro médico. Reações adversas a medicamentos são cerca de 100 mil mortes por ano. Infecções hospitalares, cerca de 99 mil. Diagnósticos errados, de 40 a 80 mil. Cirurgias e procedimentos mal executados, 7 milhões de pessoas todo ano passam por complicações e 1 milhão morre. Daí, comparação com outras causas de morte, né? Aqui vai. E daí, eu te falo assim, essas eram pessoas que não iam morrer se não tratassem a porra da doença. Não. Muito provavelmente não seriam as pessoas que morreriam se não tratassem a doença. Né? Tipo, passariam mal, estão com mal-estar e etc. E vão lá e acaba acontecendo o quê? Isso aqui. É isso. O Seraf traz uma questão aqui. Medicinas indígenas como rapé ou sananga, é isso? Sananga, ayahuasca, pelo menos na crença deles, atuam tanto no físico quanto espiritual.
Será que o Perfeito. problema da nossa medicina não seria querer atuar num só corpo? Certeza, eu acho. Eu acho que a gente tem que ser tratado mas isso sou eu, tá, gente? Tem que ser tratado num conjunto. Não, eu concordo. Nós somos corpo, espírito e não dá De para forma tratar uma integral. coisa só. E alma, E corpo, essa- espírito e alma. Esse é o movimento que está tentando, né, estabelecer, de olhar de uma forma integral para o ser humano, né? Com tudo que ele compõe. Uma anamnese é uma ferramenta que ajuda também a você a explorar os aspectos biopsíquicos sociais também daquele paciente, né? Você vai entender o todo dele. A ideia é esse entendimento total e isso é bacana porque já vem da origem, né? Quer dizer, se isso está sendo um processo hoje de descoberta, nessa visão dos povos originários, seria, olhando para nós, uma redescoberta, né? Quer dizer, por que vocês se distanciaram tanto que agora vocês vão ter que procurar aquilo que vocês já deveriam saber? Que movimento que bom que existe, mas de certa forma é um desaprendizado, se é que esse tipo de Então, aí você tocou num ponto da minha hortinha vertical, urbana. Que foi a hora que você caiu, que foi exatamente isso que eu falei, que nós estamos agora indo para um lugar que nós já conhecemos e que nós abandonamos durante um tempo, mas que a gente está percebendo que é isso que dá certo, né? Que era o que os nossos avós faziam, que era o que as nossas avós faziam, que é um movimento do quê? De se conectar mais com a natureza, de ter a sua hortinha, ter a sua vaquinha no apartamento, ter um porquinho. Porque daqui a pouco, a próxima live, gente, aqui atrás, ó, só não vai ter porco porque a gente não come carne de porco, mas é uma vaca que vai ter aqui. Aqui vai ter uma vaca, aqui vai ter uma hortinha vertical e a gente vai partir para isso. Eu vou parar de usar, só vou usar roupa de algodão e é isso. E ela vai começar a tratar todos os dejetos, vai ter uma caixa de composteira. Não, composteira. A gente está tirando sarro. Não, falando isso no tom nada. de. Falando um pouco no tom de. Mas assim, são essas pequenas coisas que vão fazer a gente durar um pouco mais. Eu não tenho dúvida. Verdade. Não tem que ter. Não, eu tenho. Eu acho que é o bichinho, é a hortinha, é voltar para um lugar que a gente já esteve um dia e que a gente abandonou ele por algum motivo. E aí vocês estavam falando sobre erros médicos e tudo mais, né? Eu perdi essa semana que passou uma pessoa da família, já com uma idade bastante avançada, mas por um diagnóstico tardio de leucemia. Detalhe, é uma pessoa que vinha há anos fazendo acompanhamento, uma saúde muito boa para a idade avançada que tinha, ia ao médico direto e não foram capazes de mapear a leucemia de uma forma exame de sangue. Um exame de sangue. Né? Erro médico. Erro médico. Não me levou a óbito, óbvio, senão eu estaria aqui, ou estaria, talvez. Mas eu fui, no início da pandemia, diagnosticado com leucemia. Comecei a fazer tratamento, inclusive, para depois que saí do hospital, de ter ficado internado, ir a um hematologista e descobri que eu não tinha leucemia. Agora, o danoso de tudo isso é o quanto ferrou minha cabeça. Deveria ter eu buscado, naquele momento, processar esse médico. Deveria. Não fiz, porque naquele momento o alívio foi tão grande que eu não tinha. Falei, quer saber? Lasque-se. Mas você vê que aí, como você não pode confiar em uma pessoa só. E aí está um exemplo clássico disso. Exatamente. Buscar apoio, né? Buscar mais uma opinião, tal, porque eu hoje, sinceramente, e não fazendo alusão a qualquer outra prática, eu não olharia só para nenhuma forma
de espiritualidade em enfrentando um problema de saúde, tampouco me sentiria seguro com qualquer médico. Deixaria de ir? Jamais. Mas eu só me tranquilizaria ao terminar um tratamento ou algo assim e ver o sucesso. Durante eu não ficaria tranquilo porque passei a não acreditar. Pelo meu caso, pelo caso dessa pessoa que eu perdi da família, que tanto bem queria ela, minha avó também, por um erro médico. Então, assim, não me sinto seguro, mas sei que ainda é algo que eu vou ter que recorrer, mesmo nessa minha percepção de segurança. Então, não passo pela ignorância de achar. Perdi, inclusive, o pai de um amigo que se negou a fazer um tratamento de hemodiálise. Então, não vou chegar a esse ponto, mas também não consigo me imaginar confiando cegamente. E é nisso que a Roberta falou ali, de buscar uma segunda opinião, buscar alguém com uma maior experiência, alguma coisa assim. Porque se a gente tem, acho que a Alexandre até conhece, pode citar, mas se você tem livros como o DSM, CID, que são códigos de doenças em que quando apontam para um diagnóstico, você precisa somar características que lhe digam qual é aquela doença, a soma das características. Me parece que hoje isso sumiu. Um aspecto te leva, porque a contagem dos meus linfócitos no exame que fiz estava abaixo. O primeiro diagnóstico foi leucemia. Aí o hematologista virou para mim e falou, depois que eu saí, olha, você pode ter quando você tinha citomegalovírus, citomegalovírus, que era baixaria citomegalovírus dessa forma. Então, assim, sabe, essa coisa do olhar muito cru, sem experiência, né, poderia ser algo de uma visão de placebo, mas, pô, sei lá, usar um estetoscópio parece que te aproxima mais do ato médico ali, né? De ele, pelo menos você se sente, pô, pelo menos o cara tá me examinando, né? Pelo menos o cara tá com as duas mãos no meu ombro, mas tá examinando minha próstata, né? Me sinto mais seguro. Mas essa visão mais humana que o médico acho que precisa ter para que você também comece a sentir mais segurança, né? E outra, o Alexandre não vai concordar muito com isso, mas como eu acabei vivendo muito de perto, é a percepção que me fica, que é uma vez ter levado minha mãe era um cardiologista? Não lembro se era um cardiologista. E eu sempre louco para fazer minha mãe parar de fumar, até porque o negócio é catinguento, né? Eu não gostava do cheiro. E aí aproveitei, vou levar minha mãe no médico, vou explorar esse assunto, né? Eu, doutor, você não acha que na idade da minha mãe ela deveria parar de fumar? Daí ele bate assim no peito, aparece uma carteirona de Marlboro, assim, por baixo do jaleco. Eu não posso falar nada, eu fumo. Aí eu falei, cagou. Era o que minha mãe queria. Então. Aí perde um pouco a gente perde o respeito, né? Que cheiro maravilhoso. Eu lembro que quando o Alexandre fumou pela primeira vez, eu amigo dele há tantos anos, se não estava perto quando ele tragou a primeira vez esse cigarro, eu devia estar perto do segundo, pelo menos. Que ele falou assim, cara, quando eu traguei a primeira vez, parecia que eu já tinha feito aquilo alguma vez na minha vida, e tão bom que foi. E tá aí até hoje. Mas foi uma experiência realmente mística. Foi uma coisa que parecia que eu estava lembrando que eu tinha feito alguma vez eu tinha feito aquilo. Né? E é bem... É por essas que eu nunca fumei. Assim, o que você quer de uma família que de todos os lados,
materno e paterno, todo mundo fumava. E na minha ninguém. Pois é, da tua ninguém, exatamente. Pelo menos da parte dos teus pais direto, que eu acho que eu nunca conheci teus avós, mas tua mãe e teu pai nunca, né? Nunca. Meu avô fumava. Teu avô, né? Sim, ele era uma pessoa elegante. Fumava cigarrilhas Continental. Cigarrilhos. Bom, gente, acho que piteira, acho que para concluir justamente era essa questão, né? Não sejam enganados, evitem isso. Só para arrematar e foder com a ciência. Que é o grande propósito desse canal que a gente diz. Não consegue, né? Que a gente diz. É mais forte que eu, né? O não consegue é foda. Não consegue. Veja, últimos minutos saiu o palavrão que acaba com a monetização. Tava tudo indo bem. Tava. Até chegar no minuto final. No corte, a medicina como a nova Santa Milagreira. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu vencer o assunto. Eu acho que ele é bastante importante. Eu acho que só para concluir, assim, é aquela questão, acho que tem toda a conexão com o que a gente produz aqui no canal, né? Espiritualidade, a gente tem falando da ciência, a própria teoria que o Alexandre está desenvolvendo passa por isso também, pela perspectiva da ciência. É importante que a gente considere, sempre releve as questões pessoais, né? Que a gente se conheça, procurem olhar para dentro de si. Eu acho que posso falar por mim, talvez pelo Alexandre, pelas características que temos em comum, mas acredito que a Roberta também seja um pouco assim, que é a de se conheçam, né? Pratiquem isso. Esse é um exercício muito bom, seja para descobrirem em si esses movimentos que a espiritualidade, a religiosidade podem causar na gente, ou até mesmo por uma forma de promover o autoconhecimento, que vocês também não sejam enganados por práticas abusivas, tanto da medicina, enquanto ciência, quanto de magos, padres, bispos, pastores, nenhuma figura possa roubar de vocês o exercício natural de desconfiar sempre, né? E, bom, tendo vencido esse tema, temos alguns recados paroquiais, né? Semana que vem temos uma novidade aqui vindo para o canal. Eu confesso que eu não tinha nem perspectiva de algo tão legal assim acontecer, de uma parceria muito bacana, que vocês verão aí, faremos teasers, e na terça-feira, olha lá, Alexandre, e na terça-feira, então, na nossa live de terça, vocês saberão do que nós estamos falando, do que nesse momento estou falando. Roberto, Alexandre, querem dar algum spoiler sobre o que é? Querem comentar também? Porque eu vou não tem falar, como. porque eu estou muito satisfeito. Não tem... Se eu for falar, eu vou entregar. Exato. Qualquer coisa que a gente diga, parece que vai entregar. Essa parceria, então, a única coisa que eu tenho para falar é que vai ser bacana, vai ser... É tipo como se fosse a realização de um sonho, né? Exato. É mais ou menos isso. Da forma da forma como veio, e sobre do que se trata, né? São duas questões muito legais, duas referências de quem veio e sobre o que na minha opinião é algo que a gente quer muito que aconteça para o canal também. Então, vocês não perdem por esperar na terça-feira a nossa live. Não é só o anúncio, não será só o anúncio dessa parceria, e sim já ela acontecendo efetivamente, tá bom? Então, quem assistiu com a gente aqui, quem acompanhou, Seraf, grande parceiro, grande amigo, colaborando
efetivamente é uma figura essencial aí, muito bacana, muito bem-vinda. Aos demais aí, 2,5, 3, talvez, que tenham acompanhado a gente. Obrigado àqueles que venham assistir depois, nos acompanhem. Temos bastante conteúdo legal. Vão ali no nossa página, vejam o tanto de coisa que a gente, em tão pouco tempo de existência, já conseguiu trazer de bacana para o canal. E da minha parte, faço dessas minhas últimas palavras, me despedindo aqui dos meus queridos, e passo a palavra para vocês. Você e todos vocês. Pode se despedir, Roberta. A gente já definiu essa parte, né, Lê? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que esse é um tema que a gente explorou. Dava para ter explorado mais, né? Sempre dá, né? A gente poderia ficar muito mais tempo falando. Eu não vou falar mais. Eu não vou falar mais. Você vai ter que falar. Eu vou ser mimizenta agora. Vai ter que falar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente deu o nosso recado, passou nossas percepções, e acho que é isso que é importante. E são nossas percepções, né? Não é uma verdade absoluta. É uma percepção do que a gente acha, do que a gente acredita, e é um assunto que a gente gosta. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Para quem não entendeu... Não, obrigado, Roberto. Para quem não entendeu, aqui a gente... Na última live também ficou brincando de um olhar para o outro, assim. Fazer assim com a mãozinha. Aqui Agora é o senhor Alexandre. Calma aí. Vamos encerrar. Mas vamos encerrar então. Mas antes de encerrar, Roberta falou. Descubra os segredos por trás dos fenômenos